Bom, vamos falar agora sobre a população, né? O IBGE está divulgando levantamento sobre alguns números, dados aí da população, comparativos de municípios, também estatística referente a alguns pontos. E nós vamos conversar sobre esse assunto com o Valério Neumann, ele que é técnico do IBGE aqui de Juí, para nos relatar aí quais são as principais informações que tem a partir aí destes dados, esses números que foram divulgados no momento. Boa tarde, Valério. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos os seus ouvintes. Realmente o IBGE tem um compromisso, na verdade um compromisso anual, de divulgar as estimativas da população para todos os municípios do país nesse período, até o final do mês de agosto. Essa população é a população referente ao dia 1º de julho do ano corrente, e essas informações de população são utilizadas então para corrigir a distribuição do Fundo de Participação dos municípios, do Fundo de Participação dos estados também, e também uma série de outros recursos públicos que são distribuídos pela União e pelos estados. Então o IBGE divulgou essa semana esses números aí com a população de cada um dos municípios do país. Uhum. Como é que está o município de Juí, né, nesse sentido, em termos aí de números, Valério? E Juí tem um crescimento pequeno na sua população, mas é um crescimento que vem se mantendo já dentro dessas estimativas. Essa estimativa ela é um cálculo matemático, né, que leva em consideração a situação da população dos municípios nos últimos 2 censos. No caso, a gente tem o censo demográfico de 2000 e o censo demográfico de 2010. Essa diferença de população entre um censo e outro causa um vetor de crescimento ou redução de população, e ano a ano o IBGE vai atualizando isso com registros administrativos também, crescimento vegetativo e outros cálculos, as informações para cada município. E Juí, por exemplo, se a gente comparar com a estimativa do último ano, do ano passado, era de 83.173 pessoas. Para esse ano, 83.475 pessoas. Então, mais ou menos 300 pessoas a mais no município de Juí de um ano para outro, considerando a diferença 2018 e 2019. Sim. E esse mesmo crescimento, muito aproximado, Juí vem apresentando já desde 2010, quando lá no censo 2010 eram 78.915 pessoas no censo. Então, a gente vem ano a ano com crescimento e agora já com 83.475 pessoas. Muito bem. Bom, também em termos como você disse, a estimativa, né? Na verdade, isso não é aquela contagem que acontece. Isso é a cada 10 anos, é dessa forma? Isso. A contagem da população num censo demográfico acontece de 10 em 10 anos. E agora, inclusive, nós estamos aí em trabalho de planejamento para a realização do censo demográfico 2020. Então, uma contagem efetiva da população residente no município de Juí, com uma informação exata e precisa, vai acontecer no ano que vem, 2020. Nesse período a gente fica com esse número que realmente como o nome diz, é uma estimativa, é uma aproximação matemática daquilo que se espera, baseado no histórico do município. Como se chega a esta estimativa, de que forma que acontece esse procedimento todo? Como eu tinha falado antes, a gente tem essa informação lá dos últimos censos, né? Então cada município apresenta a sua característica. Por exemplo, lá entre 2000 e 2010, Juí já apresentou um crescimento. Então tem indicadores de migração, enfim, que vão mostrando que esse município, ao longo do tempo, vai arrecadando população por migração. Nós temos também informações de crescimento vegetativo, as informações de nascimentos e óbitos. Então essa diferença também, se ela é positiva ou negativa em cada município, ela é contabilizada. E aí a gente tem essa tendência de crescimento ou redução para os municípios. Óbvio que o IBGE também acaba fazendo isso em diversas etapas. Faz primeiro para o Brasil como um todo, depois faz para o Estado, faz primeiro um rateio para os municípios e depois analisa cada município em separado dentro da sua situação histórica. Então é uma estimativa, historicamente ela muitas vezes se confirma ou se chega muito perto numa operação censitária, mas é óbvio que em algumas situações específicas pode acontecer diferenças. Nós temos situações que nunca vão ser contempladas, como, por exemplo, grandes migrações, uma empresa nova que se instala em um pequeno município e acaba atraindo um quantitativo de mão de obra razoável. Então, isso acaba não sendo contemplado porque não tem como considerar cada uma das situações específicas. Mas, fora isso, as estimativas tendem a ter uma coerência muito grande. Bom, na região, algum município chama atenção em termos aí de crescimento ou então aí de perder população, Valério? Sim, nós temos algumas situações aqui. Dentro dos nossos 12 municípios que estão dentro da área de atuação da Agência Juí, nós temos com crescimento apenas 4 municípios, que são Ijuí,
Coronel Barros, São Valério do Sul e Joia. Né? Fora Ijuí, que tem um crescimento modesto, mas considerável, os demais municípios que eu citei, Coronel Barros, Joia e São Valério, tem um crescimento muito pequenininho, quase que dentro da estabilidade. Todos os outros municípios vêm já ao longo do tempo perdendo um pouquinho de população. E com relação à perda, 2 municípios se destacam um pouco, que é Nova Ramada e Chiapeta, que tem uma redução percentual um pouquinho maior, em torno de 1% de redução. Com relação à nossa região um pouquinho mais ampla, aqui, se a gente for considerar, os municípios, por exemplo, do Coréde, do nosso Coréde Noroeste Colonial, a gente tem o destaque para o município de Panambi, que tem um crescimento de 1,15%. É um dos maiores crescimentos aí dentro da nossa região. E também é um município que já vem de longa data apresentando sempre um crescimento percentual maior, mais destacado que os outros municípios. Muito bem. Bom, também, como você disse anteriormente, está sendo preparado já o censo mesmo de 2020. O que se trabalha nesse aspecto, de que forma que vai ser esse censo? Esse trabalho do censo demográfico, ele já exige um planejamento muito anterior à operação de coleta de dados de fato, né? Uhum. Então a gente já vem desde o ano retrasado trabalhando no planejamento. O que constitui esse planejamento? Primeiro, uma previsão do tamanho das equipes de trabalho, também um trabalho muito grande de preparação da base territorial. O que é isso? É a nossa atualização dos mapas. Porque todo o trabalho do recenseador, aquele sujeito que vai a campo, que bate de casa em casa para coletar as informações, ele está dividido em pequenas áreas geográficas, para que a gente possa garantir que todo o município, todas as áreas do município sejam atendidas. Então a gente tem que atualizar todos os arruamentos da área urbana, as estradas do meio rural, identificar novas edificações, novos domicílios, para já adiantar e facilitar o trabalho dessa pessoa que depois vai a campo. Então tudo isso vem sendo feito agora. Então, nós estamos nesse trabalho aí de planejamento, quase que já em finalização da parte de mapas, e aí mais agora para frente a gente vai começar a montar, vai ser montado o processo seletivo, no fim do ano a gente já vai ter edital, no início do ano já a contratação de pessoal, para lá na metade do ano fazer a coleta de dados efetivamente. Sim. Bom, afora essa estimativa da população, algum outro dado tenha mais recente aí por parte do IBGE, Valério? Em nível municipal, Zalmir, as informações são um tanto quanto limitadas. Realmente a pesquisa que tem informação em nível municipal são os censos ou contagem da população. Infelizmente a gente está com esse lapso de tempo muito grande desde 2010 até agora. Sim. Havia a previsão de acontecer uma contagem rápida da população em 2015, mas isso não aconteceu, enfim, por fatores orçamentários. Então realmente só teremos em 2020 uma informação de nível municipal. Mas nós temos, o IBGE realiza diariamente uma diversidade de outras pesquisas. E dentre elas eu posso citar 2 que estão acontecendo nesse momento, que são pesquisas que nós chamamos de domiciliares, que são aquelas pesquisas que são feitas em visitas às casas, aos domicílios dos moradores. Uma delas é a PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que é uma pesquisa que acontece em todos os nossos municípios aqui, em que uma amostragem de domicílios é visitada por um entrevistador, e a cada 3 meses a gente volta no mesmo domicílio para levantar informações sobre a quantidade de moradores, a sua escolaridade, o seu trabalho e a sua renda. E isso vai gerar informações depois agregadas em nível de estado. E aí a gente vai ter aquelas divulgações que sempre acontecem de taxa de emprego, desemprego, enfim, vem dessa pesquisa. E temos também uma outra pesquisa, uma campanha muito grande agora, que é a PNS, Pesquisa Nacional de Saúde. Essa pesquisa ela acontece num número mais reduzido de municípios e de domicílios também, e é um levantamento completíssimo sobre a situação da saúde da população brasileira. Então alguns dos nossos municípios vão estar recebendo a visita de um entrevistador, já estão recebendo, para que seja feito esse levantamento. Questões sobre hábitos, sobre o uso de medicamentos, sobre o estado de saúde das pessoas, a busca por serviços de saúde, onde a pessoa consegue ser atendida, onde não consegue, de que forma, com que qualidade. Tudo isso vai estar sendo avaliado nessa Pesquisa Nacional de Saúde. Bom, nesse trabalho que você divulgou, que está sendo realizado agora, ele não há uma contratação de novos pesquisadores, apenas são os próprios servidores que realizam? De que forma que é feita essa atividade? Pessoal contratados temporários na nossa agência para essas pesquisas domiciliares. Então é esse mesmo grupo que nós já temos aqui que vai continuar trabalhando. Essas pessoas já estão na casa, elas ficam normalmente de 2 a 3 anos na casa,
elas já estão aqui. Para essas pesquisas especificamente não temos uma contratação adicional, mas com certa frequência o IBGE publica editais para contratação de pessoal temporário para essas pesquisas, só que num quantitativo menor, não comparável a censo. Sim. Lá para o censo a gente vai ter, provavelmente só para Ijuí, em torno de 60 recenseadores, mais ou menos. Mas agora para essas pesquisas aqui, com 5, 6 pessoas, a gente dá conta. Isso para o censo, posteriormente será divulgado então esta chamada aí para a contratação, então? Com certeza, iremos buscá-los também como um apoio aí para a divulgação desses editais. Vai ter bem certinho depois o número de vagas, isso ainda está num fechamento, esse número aí, a gente está fechando ele nos próximos dias. E aí ali, provavelmente em dezembro, vai ser publicado o edital final, então, para a contratação dessas pessoas. Aí a gente vai ter certinho quantas vagas por município, qual a estrutura, o tipo de vagas em cada município, e a gente vai fazer essa divulgação aí, utilizando as nossas mídias locais e também as mídias sociais. Este censo, como você disse, como ele é feito a cada 10 anos, é um serviço, digamos que completo, toda uma radiografia aí de todo o sistema, é isso, Valério? Sim, a gente faz um levantamento realmente bem detalhado da situação de vida geral da população brasileira. Cada domicílio responde um questionário, primeiramente um questionário básico sobre o número de moradores, a idade, a escolaridade, questões de trabalho, e depois uma amostragem de domicílios em cada município responde um questionário mais completo, que aí vai mais a fundo, desde estrutura familiar, as questões características mais aprofundadas do trabalho, características mais aprofundadas da escolaridade, a estrutura do domicílio também é investigada, em que condições vive a nossa população, se esses domicílios todos têm rede de esgoto, se tem água canalizada dentro da casa, se tem geladeira, se tem, enfim, tem uma série de coisas assim que a gente começa a investigar. O questionário ainda também ele não está 100% fechado, o número de questões que vão estar nesse questionário, até pelas questões orçamentárias aí que nos últimos meses têm sido um pouco instáveis, então o IBGE tem tentado se adaptar nesse sentido, para fazer um questionário que seja possível vencer dentro do tempo que nós temos para realizar essa pesquisa e dentro do quantitativo do pessoal a ser contratado. Então, os detalhes específicos do questionário eles vão estar sendo fechados, possivelmente nos próximos 15 dias, aí a gente também vai poder ver melhor o que a gente vai conseguir dar conta de pesquisar. Mas sempre o censo demográfico é a única pesquisa que tem detalhamento de informações de nível municipal e ela é importantíssima para os municípios no seu planejamento e nas suas políticas públicas.